Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você em primeiro lugar para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um membro aí, acionar sininho. E hoje eu recomendo mais, meu Deus do céu, Netflix, lançamento O Massacre da Serra Elétrica, A Vingança de Michael Myers, O Retorno de Michael Myers. Meu! O filme é até curto, viu? Porque o filme tem 1h20, 1h15, eles resolvem o filme. Ai. Esse filme é um dilema. Por quê? Estreou agora, 2 semanas atrás, acho que 2 semanas vai dar mais ou menos quando saiu o vídeo. O novo filme do Massacre da Serra Elétrica, que saiu pela Legendary Pictures, né, e foi lançado pela Netflix. Muitos dos grupos discutem aí que provavelmente a Netflix já lançou via Netflix, porque eles perceberam que o filme ia ser uma bomba no cinema. Qual é o problema desse filme? Primeiro, que ele tem os mesmos problemas do retorno de Michael Myers. Até eu coloquei aqui, ó, Michael Myers, que o Michael Myers é o Halloween, não é o Leatherface. E aí o que acontece? É quase a mesma história diferente do Halloween, esse novo que tem aí. Então a história, você vai partir de 1974, do primeiro filme, sobra a primeira sobrevivente lá, que ela é aquela que ela termina na caminhonete, aquela cena que ela tá clássica, assim, fugindo, né? E o que acontece? O filme Puta, como é que eu vou falar? Ele é muito legal visualmente, mas assim, deixa eu só... Eu esqueci de colocar o negócio aqui, que é o dado técnico do filme. Então, assim, ele é o retorno do Leatherface. O diretor é o David Blue Garcia. O David Blue Garcia, ele é um excelente diretor de fotografia. Então, esse filme, ele é muito bem feito. Visualmente, ele é maravilhoso, assim, o tom que ele deu. Então, o que está acontecendo? Um grupo de 4 jovens, junto com um banco, eles compram a cidade de Harlow, né? Uma cidade onde estaria o Leatherface, para leiloar. Quando eles chegam nessa cidade, eles chegam lá e vão fazer o quê? Eles organizam e tal, e logo que o cara chega, ele começa, um dos atores principais, ele é negro, o cara que está organizando tudo isso. E você está na região do sul dos Estados Unidos, onde você está ali no Texas e tal. Então ele encontra o xerife já dá um lance meio estranho com ele, pá. E logo que ele chega na cidade tem uma bandeira dos confederados, ele pede para tirar, né? Ele já tinha encontrado com um cara no caminho que estava trabalhando para eles, mas eles não sabiam, então fica uma relação meio estranha. E qual é o problema nesse filme? Os atores não convencem. Então você já cria uma antipatia e as coisas acontecem muito rápido no filme. Você não tem uma construção mais natural. Então as relações são muito forçadas e algumas das interpretações e os traumas. Então tem a menina lá que ela foi sobrevivente de um massacre numa escola e ela associa isso assim e tal. Então esse é o grande problema desse filme. Ele é muito forçado dentro da história dele. A história dele, se ela tivesse talvez se desenvolvido de uma maneira mais tranquila, sem querer fazer as coisas acontecerem muito rápido, e você tivesse uma certa empatia pelos personagens, talvez ele tivesse funcionado melhor. Eles chegam na cidade e uma das casas tem uma mulher morando, que ela tinha um orfanato. Essa mulher, ela tem uma fala racista com esse rapaz. Porque quando você assiste a tradução da Netflix, fica assim, eu sempre tratei bem gente como você. E ela, na verdade, ela fala assim,
I was treated well, negros. E aí ela usa negros, que é uma expressão racista, ela que tava com a bandeira. E aí o cara fica puto com ela. Só que o que acontece? Ela alega, ela tá doente, essa dona de orfanato, ela seria a única moradora da cidade, junto com o cara lá que tá fazendo as reformas que eles encontraram no meio do caminho, para poder... que eles vão leiloar a cidade. E aí ela fala, não, mas eu paguei, eu tinha dívida no banco, eu paguei, eu tenho. Ele fala, não, você não pagou, cadê o seu contrato de que tá tudo certo? E a mulher passa mal, e ela começa a passar mal pelo nervoso, ela tá já com tubo de oxigênio, e aí desce um filho dela que sobrou do orfanato, que é um cara gigante. Quem você acha que é? O nosso querido Thomas Hewitt, não o Michael Myers. Aliás, tem uma cena que mostra o rosto dele assim dentro do furgão. Ele parece o Jack Black, mano. Pra mim, parece que pegaram o Jack Black pra fazer o cara. Mas não é, tá? É muito doido. Eles pegaram atores americanos, mas esse filme ele foi feito no Canadá com uma galera do leste europeu. Eu não entendi direito qual é o rolo. Porque quando você lê os créditos finais, você vê um monte de nome russo e um monte de nome indiano, assim, na parte técnica do filme. Então você não sabe se o filme foi feito parte na Rússia, parte no Canadá, que rolo que foi. O que acontece? Ele vai com ela dentro da... Então eles tiram a mulher da casa, né? O cara chama o xerife e fala, ela tá aqui, e ela tinha, na verdade, ela tinha os documentos da casa. E aí ela morre no meio do caminho. Quando ela morre dentro do furgão, você vai entender que aquele cara era o Michael Myers. E aí ele começa... as cenas de morte nesse filme são brutais. Então esse filme ele tem um monte de coisa que poderia ter sido bem aproveitada. Primeiro, a parte técnica dele, estética dele, é muito bem feita. A máscara eu achei meio zoada, tá? Porque o que vai acontecer? Mas a referência é genial. Ela vai morrer dentro do furgão, aí ele vai causar lá, eles vão bater o furgão, ele vai matar todo mundo, e ele vai pegar e vai tirar o primeiro rosto, porque você entende que o Michael Myers, desde então que tinha sido adotado por ela, estava de boas. Por isso que você não tinha ouvido mais o Leatherface. Eu tô com mania do Michael Myers, porque o filme ficou tão parado. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Por causa da premissa. E ao mesmo tempo você tem a personagem da Sally Hardesty, que é a Olin Fourier, que não é a atriz original, porque a atriz original tinha morrido alguns anos atrás, então eles cataram uma atriz já de idade, parecida com ela, que vai vir pra... Ela fala assim... E ela tem duas falas que é iguaizinhas a do filme do Halloween. Ela fala, estou esperando há 50 anos por esse encontro. Eu tô aqui pra matá-lo, pra me vingar dele. Então é a mesma papagaiada. Você entendeu? Mas o filme é muito doido. Então tá acontecendo o leilão dessa cidade. Essas 4 pessoas estão lá. Chega uma galera no ônibus. A cena do ônibus. Ao mesmo tempo que ela é legal, ela é muito marreta, tá? E aí o Michael Myers sai arregaçando assim. E o que é doido? Ele tira o primeiro rosto, e o único rosto que ele vai usar o filme todo é o dessa dona do orfanato, que ele vai homenageá-la. E aí ele chega, tem uma hora que ele tá em casa chorando, aí ele começa a passar maquiagem nela. E aí você vê uma referência direta ao Ed Gein, uma ideia do personagem que influenciou a ideia do Michael Myers. Então tem coisas legais, tem cenas muito interessantes, as partes de bagaceira do filme são legais. Até o lance, tem algumas mortes que ele fez, tipo, tem uma hora que ele cerrou a mina quase no meio, a mina conseguiu aparecer do nada, assim. Tem uns personagens que você achou que morreu e surge do nada, assim. A cena final é, puta, zoada, assim. A que você acha que é a cena final? Tá? Eu não vou dar spoiler aqui pra você sofrer um pouco. Eu acho que esse filme, ele não é o pior Massacre da Serra Elétrica, tá? Aquele Massacre da Serra Elétrica dos final dos anos 80, que tem o Viggo Mortensen, que seria o terceiro, é ruim pra caramba.
O Massacre da Serra Elétrica, que foi feito depois do terceiro, que tem aqui também na Netflix, que eu vou fazer aqui, que ele é mais ou menos, que conta, que vai usar uma premissa parecida com essa. O Leatherface estava vivo, escondido na casa. Esse caso ele estava morando lá naquela cidade. Mas tem uns... E a sequência do ônibus, ela é muito louca. A ideia, os caras, nós vamos te cancelar. E aí começa a transmitir ao vivo o Leatherface, porque eles estão transmitindo, eles estão numa festa lá dentro do ônibus, e eles estão transmitindo. Aí quando o Leatherface começa a matar, tem o cara que aparece escrito assim num dos celulares: nossa, onde que é que pra eu poder ir aí? Tipo, o cara quer ir lá, ele acha que é de mentira ou ele quer participar do massacre do Leatherface. E aí ele encurrala a galera do ônibus, ele vai matando todo mundo no final do ônibus. Ninguém teve a ideia de passar por ele, tipo, ele tá matando o cara aqui, você passa por aqui. É muito idiota essa cena, essa sequência. Mas ela é interessante, tipo, imaginar você tá dentro do ônibus e entra o Leatherface lá com a motosserra. Aliás, a cena da motosserra, ela tava na parede, assim, então ele vai lá, ele quebra a parede, tira a motosserra pra matar a galera. Antes ele vai matando a galera com a marreta, assim, é brutal. Então tem esses problemas. Então o filme ele tem alguns problemas no roteiro. Os atores que acabam você não torcendo por ele. Meu, essas duas menininhas que sobram aí no final, você fala, pô, mata essas meninas aí, cara, que as meninas chatas do caramba. E a última cena, a hora que as meninas estão indo embora, que eles vão fazer uma referência ao filme original, assim, né? A ideia do Leatherface fazendo aquelas bravatas dele. E depois dos pós-créditos, você vai ver que o Leatherface vai aparecer voltando pra casa dele original. Ou seja, o filme dá a entender que vai ter uma sequência. Quem sabe eles conseguem melhorar, algumas coisas ficaram muito ruins. Eu gostei daquele jeito, eu gostei, mas com esse monte de ressalva. Por isso esse aqui vai ganhar um recomendo, mas tem muito buraco. Poderia ter sido bem melhor. Eles tinham muita coisa legal no filme que eles deixaram descambar e não ficou tão bom assim. Poderia ter aproveitado melhor todo esse material. Mas acontece. Beleza? O poema de hoje vamos lá, que nós vamos fazer um poema com Massacre da Serra Elétrica. É legal, o cara fala assim, o cara começa a filmar o Michael Myers, o Leatherface, ele fala assim: se você fizer alguma coisa, nós vamos te cancelar. Ele, tipo, mano, fuck off, eu não tô nem aí. E é legal que ele não fala nada, ele só dá aqueles grunhidos dele, assim. É bem doido. Tem uma cena que ele vai cortando assim o chão. Tem todos os clichês de Massacre da Serra Elétrica. Aí a mina tá fugindo por baixo, assim, uma dessas minas que vai sobrar, as Final Girls lá. Ela vai por baixo assim, e aí ele vem cortando o chão assim atrás dela, e aí ele corta o cano do esgoto, quase cai merda na cabeça da mina, assim, cena nojenta, mas bem bolada, assim, de muito, 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 muito mau gosto, mas que acaba sendo interessante. E aí a grande pegada do filme, e que fica fraco, a grande motivação que vai acontecer: a morte da mulher que estava doente, que era que cuidava do Leatherface, e que eles achando que ela estava mentindo, e quem estava mentindo era o cara que dizia que estava trabalhando com o banco, que ele vai achar lá a escritura dela. Aliás, a morte dele é bem brutalzinha também. Então, aqui eu quis pegar um poema que falasse dessa coisa da mentira, de como que a verdade é torcida, né, e tudo mais, e aquela coisa, então, aquele momento que tá transmitindo ao vivo, a galera, ai, que legal, gente achando legal, gente achando, tá transmitindo. Infelizmente, a gente tem vários casos nos últimos anos de pessoas que transmitiram assassinatos e suicídios no Facebook. Aquele cara que cometeu aquele massacre lá na Nova Zelândia, contra as mesquitas, ele fez isso. Tem um caso de um cara que ele terminou com a namorada dele, ele transmitindo ao vivo no YouTube assim, e a menina no Viva Voz, e fala: então você não vai querer ficar comigo? Eu falo: não quero ter mais nada com você. Ele fala: tem certeza? Ela fala: tenho, não quero ter mais nada com você. Ele fala: então você vai ter que viver com isso. Ele cata e explode a cabeça. Você vê o cachorrinho dele assim,
olhando, isso é real, o cara transmitiu no Facebook. Então o Facebook ele tem essa coisa, né? A gente hoje vive nesse mundo de um monte de mentiras assim. Então vamos lá, um monte de mentiras. Várias das muitas verdades, quase absolutas, cujos ecos são ouvidos por tantos lugares, se edificarem fortemente em uma única mentira que foi contada e recontada por tantas vezes, em tantos lugares, por inúmeras pessoas tão diferentes, se metamorfoseando em uma incontestável certeza de origem obscura e duvidosa, que ao questioná-la, talvez um dia, ó heresia, sejamos penalizados por estarmos no duvidoso lado da verdade disfarçada de mentira. É a história do Leatherface. Toda vez que você ouve falar do Leatherface, fala assim, baseado numa história real. E aí todo mundo acha que que existia um cara igual o Leatherface que saía picotando a galera assim com a motosserra. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu era o cara que vestiu o rosto de mulheres, que foi o Ed Gein. Só que essa verdade foi sendo distorcida por um monte de mentiras que passaram a ser uma verdade. E as pessoas acreditam nisso até hoje, assim. É muito louco, como um monte de outras coisas que a gente faz, como tomar leite com manga e outras doideiras que as pessoas repetem aí, sem saber se é verdade ou não, mas que passaram a ser uma verdade de tanto ser repetidas por pessoas de mais diferentes origens. Diz aí, você já assistiu esse filme aí? Você concorda com o que eu falei? Discorda? Por quê? Esqueci de falar alguma coisa? Deixa o like, dislike, se inscreve no canal, passa o vídeo pra frente e eu vejo vocês em outro Eu Recomendo, mas de Terra Firma Society. Tchau, tchau.